Hello, pessoal! Tudo bom com você? Eu sou Moema Bartilho e você já sabe, eu sou cheia de assunto, mas a partir de agora de uma forma diferente. Diferente como? Bom, você sabe que toda semana eu faço live lá no meu Instagram. Só que as lives do Instagram só ficam disponíveis durante 24 horas. E como eu tenho feito conversas interessantíssimas, incríveis, resolvi trazer para cá, para o meu canal, para que você possa assistir a hora que for, aonde quiser. Pois bem, ontem eu conversei com o Rafael Costa. Ontem foi o Dia Nacional do Reggae e ele é um cara que entende muito de reggae. Ele é estudioso, pesquisador, produtor, viaja o mundo inteiro com diversas bandas de reggae. Ah, antes de você saber mais sobre reggae, minha gente, dá moral para esta pessoinha, se inscreve no meu canal, curte, compartilha, dá moral. Eu sou uma pessoa legal. Então, teve a participação do Brasil inteiro nesse vídeo que daqui a pouquinho você vai ver. E também aproveita essa oportunidade, vai lá no Instagram, Moema Bartira. Vai estar escrito onde? Gente, fica ligado porque vai ter novidade toda a semana. E a partir de agora, curta o vídeo. Olha aí, Brasil, deixa eu botar um filtro aqui que eu tô querendo ficar bem iluminada. Pronto. Oi, E Rafael! aí, cheia de assunto. Boa noite. Buenas Como é que tá? noches. Como está você? Tudo jóia? Me ouve bem aí? Tudo certo, né? Que bom. Rafael, eu estava aqui, fiz sua apresentação antes, mas vou fazer a apresentação novamente. Você é o cara que eu conheço que mais entende de reggae. Você Ah, tem um portal. aprendendo, Você tô tem um aprendendo. portal que é o portal onde tem mais conteúdo do reggae no Brasil. Você é um cara que tem programa na Itapuã FM, na Educador FM, um cara que viaja com bandas de reggae, Um que pouquinho. faz shows, tá totalmente envolvido. Então eu não podia Dou um rolé. falar com uma pessoa mais gabaritada do que você nesse Dia Obrigado. Nacional do Reggae. Obrigada por ter aceito o meu convite. Massa, tamo junto sempre. Aos Rafael, sábados na Educadora, de vez em quando nos encontramos, né? Mas uhum, agora estreitando aqui os laços também. Legal, porque nos encontramos a achei cada dois interessante metros você por conta ter... da máscara e todo o Isso, distanciamento social. exatamente. Rafael, Legal você ter colocado esse assunto em pauta, porque muita gente, né, principalmente que você permeia outros meios musicais também, é interessante, né, mostrar um pouquinho mais do reggae, falar um pouco mais sobre o estilo, porque realmente, como você disse anteriormente aí, vários estilos musicais, às vezes até inconscientemente, utilizam acordes e estrutura do reggae, mas muitas vezes até sem saber, né, meio sem querer. Então, legal, obrigado pelo ou até convite. propositalmente, aquele Mano Chao, que a gente conversou no outro dia, que eu amo, Amy Sim, Winehouse, ícones, né? várias pessoas mesmo, vários artistas. Hoje é o Dia Nacional do Reggae. Você sabe me dizer o porquê que hoje é comemorado? Por que foi escolhido hoje? Se é uma coisa assim totalmente oficial? Me conte aí dessa história de hoje, ser o Dia Nacional do Reggae. É o seguinte, antes até de ser o Dia Nacional do Reggae, aqui em Salvador já existia o Dia Municipal do Reggae. E em outras capitais também. Em Belém do Pará, em várias outras cidades já existia o Dia Municipal do Reggae, né? Pela Câmara de Vereadores e tal, lei municipal. Daí, em 2012, durante o mandato da Dilma, houve um projeto de lei que, inclusive, eu conheci algumas das pessoas que tiveram envolvidas nesse projeto de lei, de criar uma homenagem e, na realidade, prestigiar o ritmo, para falar um pouco sobre a importância dele até nas escolas. Então, em 2012, em maio de 2012, foi sancionada uma lei federal do Dia Nacional do Reggae, que é uma homenagem ao Bob Marley, que, como você falou aí anteriormente, né, ele infelizmente nos deixou há 39 anos, no dia 11 de maio de 81. Verdade. Agora, como é que é a sua história? Onde é que você entrou no reggae? Porque você é muito jovem e tem uma experiência
vai sair. Você tá ligada aqui? Você viu aqui o que eu botei de você? Olha só, tô tirando uma carretada. Botei todo o seu Tem gente que está portfólio. conectada aí que já não vai concordar tanto com tão jovem, que vive me perturbando, né? Mas tudo bem. Sobre o reggae, basicamente eu tive na realidade sempre tive uma relação muito forte com a música por conta dos meus pais. Meu pai sempre foi colecionador de vinis, na época de cassete, muito antes de chegar o CD. Tá vendo que eu não sou tão jovem assim. Então, eu tinha essa relação com a música já desde muito pequeno e aos poucos fui conhecendo o reggae através do meu pai, que na realidade ouvia rock, outros estilos, até que ele um dia chegou com um disco do Peter Tosh em casa e aquilo assim, depois que eu ouvi uma música, Abriu a mudou porta. completamente. Muita gente começa inclusive no reggae com Bob Marley, não foi o meu caso. Eu comecei como Peter Tosh. Então foi assim, através da família mesmo. E aí depois eu fui colecionando discos, conhecendo pessoas. Aí veio o Surf4Reggae, que é um site que já tem mais de 20 anos. Vieram vários outros projetos, até eu chegar a te conhecer na Educadora, já com um programa de reggae que já rolou inclusive em outras rádios também. Agora, como é que você vê o reggae, a importância do reggae? Você falou sobre essa força municipal. Como é que você vê o reggae como um veículo de transformação social? Porque o reggae, ele tem uma peculiaridade, são várias peculiaridades, né? Tem a questão envolvida com a religião, tem a questão envolvida com a cultura, a socialização. São letras que falam de problemas cotidianos também, né? Como é que você vê o reggae? O reggae como uma música de protesto? Você vê o reggae como uma música de protesto? Começou assim? O reggae ele é uma música que vem do gueto, né? Originalmente uma música que saiu das vielas, dos lugares mais pobres que você puder imaginar na Jamaica. Então é uma música de gente sofrida, né? Na sua origem. E ele se espalhou pelo mundo através de vários expoentes. E ele tem um poder de transformação social, na minha opinião, por conta das letras. Aliás, é uma das coisas que me cativaram desde o início, porque foi inclusive assim que eu aprendi um pouco mais de inglês na minha adolescência. Por conta das músicas, eu tinha muita curiosidade de buscar as letras e entender o que é que estava sendo falado ali. E o reggae, ele é uma música de consciência acima de tudo. Claro que existem várias vertentes. Tem reggae para mais dançante, tem reggae com tema mais romântico, mas essencialmente o que fez do reggae uma força internacional, na época até um pouco confundido com o próprio movimento do rock, foi a sua rebeldia, porque o reggae é uma música de revolucionário. Você falou sobre a origem do reggae, inclusive você também, além de tudo, escreveu lá os subtitles do DVD falando sobre a origem do reggae na Jamaica. Você começou a falar, então, como foi exatamente que surgiu? E Bob Marley, porque não tem como a gente não falar dele, porque ele é o maior ícone, eu acho que sempre vai ser o maior difusor do reggae no mundo até hoje. Conte aí como é que foi que o reggae surgiu. Você falou que foi uma música de gueto, na Jamaica. A Jamaica, na década de 60, né, como um país muito pobre e muito próximo dos Estados Unidos, né, as ilhas ali no Caribe, eles pegavam, ainda continuam pegando, a sintonia das rádios americanas. Então os jamaicanos, na realidade, eles começaram a ouvir música do soul, do R&B americano, de artistas da década de 60 e da década de 50. Só que era um país muito pobre e não tinha, digamos assim, eles não tinham dinheiro para investir tanto em artistas locais. Então o reggae, na realidade, ele veio do DJ. Ele veio da cultura chamada do sound system, que eram inicialmente grandes sistemas de som, igual tem no Maranhão hoje, né? Há muito tempo na realidade. Eram grandes sistemas de som e os DJs, eles viajavam para os Estados Unidos para poder buscar compactos em vinil e para tocar nas festas deles. À medida que isso foi se desenvolvendo,
eles passaram a perceber que precisavam também investir um pouco na cena local. Então surgiu, assim, além os próprios donos do sound system, que eram esses sistemas de som, ou DJs, né, Seria que tipo um tocavam essas paredão? músicas. Isso. São verdadeiros paredões, inclusive maiores do que o que você pode ter visto aí no axé ou em qualquer lugar tocando um pagode. Aham. Os paredões lá do Maranhão e da Jamaica são sinistros mesmo. Então, isso veio, a cultura do reggae, ela veio daí, dos DJs, e esses DJs, esses donos de sound systems, muitos deles viraram produtores musicais e eles passaram a investir na cena local e a gravar vários artistas. E na época, o curioso é que um país muito pobre, muita gente via na música a chance de sobreviver e de ser alguém na vida, porque eles tinham pouca educação, eles tinham pouco acesso à educação, né? Uhum. Salve aí pra galera da República do Reggae, alô Fabi, todo mundo aí conectado, ó. Tem um bocado de gente aí. Daqui a pouco a gente manda o salve. Mas enfim, aí eles foram investindo nos Maranhão primeiros presente, desculpa aí artistas. te E antes de interromper, surgir o Rafael. reggae, Maranhão aí presente, Maranhão também é um grande celeiro do reggae. Desculpa, eu tinha que dar essa moral. isso. Não, beleza. Então, os artistas, na realidade, antes de surgir o reggae, vieram outros ritmos. O ska, que inclusive essa semana faleceu a primeira artista a ter um hit internacional, uma jamaicana chamada Millie Small. Uhum. E foi um ska, música que foi, inclusive, na época, super reverenciada pelos Beatles, pelos Rolling Stones e pelo todos, Eric Clapton, todo mundo. Então, antes de surgir o reggae, primeiro teve o ska e o rocksteady. Na realidade, o ska é uma música muito mais rápida do que a batida do reggae tradicional que a gente conhece. E eles foram desacelerando, experimentando. Daí veio o próprio Bob Marley e os Wailers, na década de 60 ainda. E tantos outros artistas pioneiros até antes do próprio Bob Marley, mas foi ele que conseguiu levar o reggae assim mais para o mundo, né, internacionalmente falando. Então veio do R&B. A base rítmica dele veio do R&B. Eles vieram de várias influências, na realidade, musicais, influências musicais americanas e também caribenhas, e da própria música country das ilhas, de Cuba e de várias outras ilhas, de Antígua, enfim. Então o reggae, na realidade, no início, ele misturou vários estilos e grande parte das primeiras músicas, na realidade, eram versões de músicas americanas conhecidas, de artistas, Aretha Franklin e vários outros artistas daquela época. E aí, a gente colocando o reggae já dentro do Brasil. Como é que você vê a chegada do reggae? Quando foi, como foi, os artistas pioneiros? Você sabe como é que a gente se apropriou do reggae? No Brasil, existem várias histórias, várias versões diferentes sobre como o reggae chegou por aqui. Chegou também pelo próprio Maranhão, uma parte, porque existiam os trabalhadores dos navios que traziam os discos. Eles vinham para o Porto do Maranhão e traziam os discos de reggae, de vinil, e deixavam por lá. E esse movimento também ganhou força aqui na Bahia através de Gilberto Gil, que foi um dos primeiros, um dos pioneiros também. Mas antes dele teve uma outra dupla daqui da Bahia também, chamada Chico Evangelista e Jorge de Angélica. Eles foram alguns dos pioneiros também. O reggae se desenvolveu muito no recôncavo da Bahia. No final da década de 70 ainda. Já existia assim, faíscas do reggae. O reggae, na realidade, a música jamaicana, ela é razoavelmente recente, né? Se você for comparar com alguns outros movimentos. Ela vem aí de meados da década de 60. Então, aqui no Brasil tem vários. Tem Gilberto Gil, tem a própria banda Tribo de Já lá no Maranhão, enfim, foram vários artistas. E um dos marcos mais importantes, assim, da história do reggae, né, antes de Gil, ele teve uma relação muito forte com
com o Jimmy Cliff. E o Jimmy Cliff chegou a encher e tocar para mais de 80 mil pessoas na Fonte Nova, aqui em Salvador, na década de 80, certo? Então, o Gilberto Gil é um dos maiores propulsores e responsáveis pelo reggae ter ganhado essa dimensão no Brasil. Mas existem vários outros artistas que investiram seu tempo e seu talento também na música. Inclusive, Gilberto Gil, ele até fez um CD todo, né? Com as músicas de Bob Isso, Marley, né? E exato, chamando Kaya na Gandaia. exatamente, e Gilberto Gil ainda botou um swing totalmente particular. Gil é ícone também, né? Fora da curva total, né? Agora, é Um interessante gênio. que a gente fala do reggae. Bom, tem Nação Zumbi depois de uma maneira mais como eu posso dizer, desconstruída, né? E mais recente também. Agora, é Misturado com várias influências. curioso que Nordeste, né? Maranhão, Bahia, você acha que tem a ver a questão do que você acha, assim? Da cultura ser mais semelhante, da situação econômica, da identificação com as letras? Por quê? Assim, porque o Nordeste ficou uma coisa mais forte com o reggae. A gente, né? Ou não, tô O enganada. reggae na realidade, sim, não, de uma certa forma sim. O reggae na realidade aquela velha história, né? Ele é meio que discriminado pela mídia. Meio não, é bastante discriminado. E na realidade o reggae ele acontece de uma forma muito forte em várias capitais do Brasil. Mas ele não sai na TV, não sai no rádio dificilmente. Mesmo que E o rádio engraçado não que toque, vai, Rafael, você que é artista. Mesmo que a TV exatamente não mostre, aqui vamos nós. cantando reggae, é isso aí. Aleluia, E Jack. você pode ter shows de reggae com 30 mil pessoas que não vai sair na TV na segunda-feira, Mas entendeu? Isso é uma coisa peraí, muito vamos fazer um triste. parêntese aí, porque pode não tocar na TV, pode não tocar, pode não ser esse comercial, mas não é qualquer um que faz uma live semana passada, como o mestre Edson Gomes, e tem mais de 1 milhão de acessos. Tem Pois é, para você alguma ver, né? coisa tá faltando aí nesse quebra-cabeça, porque não é porque não é comercial, que não é uma música popular Sim, e totalmente acessível e querida, né? exato. Então o reggae, como você vinha falando, né, sobre o Nordeste, ele tem uma identificação muito forte no Nordeste em termos de público, em várias cidades, Recife, mandar um abraço, um beijo para a galera de Recife, aqui em Salvador, também no Maranhão, em Belém do Pará, em várias cidades do Maranhão, de Belém do Pará, no Pará. Existe uma força grande também em Fortaleza. Enfim, do Maranhão para baixo, no Nordeste inteiro se toca reggae. E no Sul também, em São Paulo, Rio, Florianópolis, Porto Alegre, esses lugares costumam reunir assim um público considerável. Inclusive tem uma coisa que talvez você não saiba, mas o reggae é o ritmo que mais traz artistas internacionais para o Brasil. Sabia disso? Eu não Mas não duvido. saem nos veículos de comunicação. Mas, Rafael, pelo amor de Deus, isso é uma coisa impressionante, a força que o reggae tem sozinho. E eu não entendo por quê que mesmo tendo essa força tão grande, não existe um estímulo, nem uma vontade comercial de trazer o reggae, porque dá dinheiro. Fala aí, República do Reggae. Não é não? Os shows são sempre cheios. Pois é, Por pois é. que tem por que tem não tem um boom de reggae? Assim, existem bandas, eu amo amo Nat Roots, e é um representante do reggae também, é um reggae pop, mas não deixa de ser, né? Por que você acha que Sim. não tem esse incentivo comercial para ser um estouro? Eu acho assim, antes só de responder sua pergunta, mandar um salve para a galera aqui. Salve galera de Recife, aí de Natal, ó. Belém, ligado também. A Jamil, galera aqui, ó. Nosso Jamil, amigo Cláudio Sacramento na área aqui. Jamil, pense num guitarrista top das Tem uma galáxias galera desse aqui homem, conectada. rapaz. Dom Luiz, Anderson, Renata. Anderson Semente, salve, salve. É Olha, isso aí. e passou, acho que foi Fabiana, que falou aí que você é cantor. Que nada, disso Ah, não. Eu ah, já me arrisquei nas composições um pouquinho.
Mas enfim, respondendo sua pergunta, né? Eu acho, na minha opinião, assim, meu sentimento pessoal, existem duas questões pela qual o reggae ele é um pouco escanteado pela mídia. Uma é a própria discriminação, eu diria discriminação racial mesmo, porque a grande maioria dos expoentes do reggae, eles são negros, e a gente não tem como negar que existe racismo muito forte no Brasil ainda, e em outros lugares do mundo. Essa é um dos motivos, na minha opinião. E a segunda é que é a relação do reggae, da cultura reggae, eu diria, original, com a ganja, né? Que é como os rastas chamam, que aqui no Brasil chamam de maconha, mas que é uma relação, na realidade, deles, dos jamaicanos, totalmente espiritual. Então, eles fazem uso da erva de uma forma, digamos assim, respeitosa. Eles não, entendeu? Eles não usam para ficar. Fins recreativos. Então, existe isso. E isso, na realidade, é uma coisa que está mudando. Você vê aí várias cidades dos Estados Unidos legalizando, e aqui no Brasil, acredito que esse, em algum momento, vai ser o caminho também. Se isso acontecer, eu acredito que um pouco do preconceito que o reggae sofre, da mídia e do comércio em si, vai ser um pouco atenuado, porque as pessoas vão abrir um pouco mais a sua mente. De onde vem essa relação do reggae com a ganja? É ganja? 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 Isso, ganja. Da onde Isso. vem? Como começou a maconha com o reggae? Como que criou essa identificação? E só deixando uma coisa muito clara, sem nenhum pré-conceito. Diga aí, Rafael. Eu te encontrei no outro dia e falei assim, Rafael, diga aí, você fuma maconha? Porque existe isso. O povo fala assim, você gosta de reggae, maconheira. Não tem nada a ver. Sim, Cada um acontece. sabe sua vida. Se Pois você é. é maconheiro, o problema é seu. Se você não é, também é problema seu. Nem todo cara que canta reggae, que gosta de reggae, que dança reggae, gosta de maconha. Eu te perguntei Exato. se cara dura, porque eu sou assim. Perguntei ou não perguntei? Perguntou. Engraçado que, né, eu nunca vi, eu nunca fumei, nem cigarro, nem nada, mas eu nunca vi ninguém fumar, por exemplo, e ficar louco e atropelar alguém. Eu nunca vi, entendeu, alguém fumar e ficar de um jeito agressivo que vai querer matar uma outra pessoa. Geralmente, na realidade, a ganja é uma erva, né, que, pelo que eu acompanho, deixa as pessoas muito mais tranquilas do que agressiva, como o álcool, por exemplo, né? E no caso da Jamaica, dos jamaicanos... Hã? Vem de onde essa relação reggae Isso. ganja? A relação dos jamaicanos com a ganja é uma relação até que eles tiram de uma interpretação bíblica, porque a ganja ela foi encontrada no templo do rei Salomão. Então, os rastas jamaicanos, eles passaram a fazer uso da ganja e eles utilizam isso em rituais de consagração, desde lá dos primórdios, dos primeiros rastas. Inclusive o próprio Bob Marley, ele, na realidade, quando ele começou a carreira dele, ele não era um rasta, mas assim, curiosamente, ele passou a popularidade dele cresceu de uma forma muito, muito grande a partir do momento que ele ganhou aquela consciência de Rastafari que ele mostra eloquentemente em todas as suas entrevistas, né? Então, a relação da ganja com a Jamaica, com o reggae, na realidade é uma coisa espiritual, uma coisa bíblica. E aí, a religião, né? Rastafari, tem a ver... como é, assim? É um tripé reggae, religião, ganja? Como é, assim, como eu posso dizer? Não é hierarquia que eu quero falar, mas como é que... Porque é tudo uma coisa que meio que se mistura, né? Como é isso? O reggae tá dentro da teoria Rastafari? Como é que é isso, assim? O reggae é a música assim, essencialmente é a música do Rasta, né? Claro que ele se espalhou de uma forma tão grande que depois ele ganhou outros estilos, pessoas não necessariamente Rasta. Na própria Jamaica isso aconteceu. Mas, assim, o reggae roots, que a galera chama, né? Ele é
essencialmente, principalmente na década de 70 e 80, que foram assim as duas décadas de formação mesmo, de consolidação, de sedimentação do reggae roots, do reggae raiz. As músicas, elas são muito políticas, assim, de uma forma de abrir a mente das pessoas, de causar que as pessoas realmente pensem no que está acontecendo em todo o contexto social que eles vivem. Então, na realidade, o reggae ele faz parte, sim, como você disse, desse tripé aí, da religião Rastafari. Claro que depois isso, né, foi mudando um pouco, mas ainda existe, é muito forte, entendeu? Mas ele sim, ele faz parte é um dos pilares, é a música dos rastas, é como eles se expressam, como eles provocam a revolução, né? E a gente falando, né, sobre o reggae, você comentou esse dado que é impressionante, a quantidade de artistas internacionais que vêm para o Brasil por conta do reggae. E você está envolvido em grandes festivais, está envolvido com grandes artistas. Como é, assim, esse mercado do reggae no mundo? Que você faz show no Brasil, você faz show fora do Brasil. Como é seu envolvimento com esses artistas, assim? E com quem que você esteve presente? Alpha Blondy? Olha, várias. O reggae, ele já me levou o reggae já me levou a 24 das 27 capitais do Brasil, fora as cidades de interior. Eu já viajei por outros motivos também, por conta da minha formação, congresso e tal, mas o reggae ele já me levou a conhecer o Brasil quase inteiro, a conhecer milhares de pessoas. E além do Brasil, eu conheci vários países da América do Sul e até América Central. Eu já fui para Venezuela, para Colômbia, Chile, Peru, Argentina, Uruguai, todos esses países com grandes atrações de reggae. E também para a Europa. Já tive shows na Europa também, junto com a minha empresa, que se chama Reading Agency. Eu tenho um sócio hoje, Henrique, até mandar um abraço para ele aí, deve estar assistindo. E a gente, graças a Deus, né, por conta de um trabalho de vários anos, já viajou com muitos artistas. Eu tinha uma outra parceria antes, e aí em 2017 a gente formou essa nova empresa. Mas já trabalhei com vários artistas. Gregory Isaacs foi o meu primeiro artista internacional que eu trabalhei, um dos maiores nomes da história do reggae. Já trabalhei com Alpha Blondy, Israel Vibration, Soulja, Andrew Tosh, Dom Carlos, The Gladiators, Morgan Heritage, Steel Pulse, Desiree, muitos nomes do reggae e também bandas nacionais. Já cooperei com várias bandas nacionais, com o próprio Ponto de Equilíbrio, Mato Seco e várias outras bandas. Eu já desenvolvi trabalho, já tentei ajudar de alguma forma, inclusive fazendo ponte com artistas internacionais. Por exemplo, o mais recente CD do Nat Roots, ele tem uma música, o nome do disco se chama I Love, e é o nome da música que o Nat Roots gravou com uma banda chamada Morgan Heritage, que somos nós, eu e o Henrique Reading, que representamos no Brasil. E a gente que fez a ponte para o Nat Roots gravar. Eles gostaram tanto da música, o Nat Roots, que botaram o nome do álbum, a música que eles gravaram com os gringos que a gente fez a ponte. Então, esse tipo de coisa também me traz muito orgulho. Essa banda é de onde? Essa banda, eles são jamaicanos, filhos de jamaicanos que cresceram em Nova York, nos Estados Unidos. Mas a banda, os músicos, a grande maioria ainda mora na Jamaica, mas eles moram já nos Estados Unidos. E qual é a diferença assim, que você vê do reggae dentro do Brasil e o reggae fora do Brasil? Quando eu morei na França há um tempo, e o baterista que tocou comigo lá... Eu também, né? Você também, é verdade. Só que você, né? Bom, não vamos entrar neste assunto. Deixa quieto. Eu chego lá. Você ainda vai e volta, né? Você tem lá seu pé lá e seu pé ainda aqui. tô com o pezinho lá. Pois é. E aí, eu fui lá, a banda era uma banda totalmente percussiva. E tinha eu, que cantava música brasileira, e um percussionista brasileiro, dois percussionistas brasileiros. O baterista, a origem dele, inclusive ele professava, né, a religião Rastafari.
E tem várias coisas. É o cabelo que é envolvido, é um ritual relacionado à alimentação também. E eu senti Isso. no próprio swing dele uma coisa diferenciada, assim. A gente vê a influência do reggae na música europeia assim, de uma forma muito, muito presente e ao mesmo tempo muito pop. Aqui a gente vê, minha visão, né? A gente vê menos, mas, por exemplo, a gente vê, como comentei, com Amy Winehouse, Manu Chao, você consegue sentir, mas eu acho que é de uma forma muito mais misturada mesmo. E ele, na minha banda, deu esse toque diferenciado para o som. Da mesma maneira, eu tenho uma banda em Teresina. Quando eu vou tocar em Teresina, Certo. eu sinto um swing diferente, porque eu sinto que em Teresina existe uma respiração maior do forró, por exemplo. E isso traz uma identidade musical para o trabalho do artista. Você, como espectador, como empresário, como produtor, como pessoa, olhando a visão geral assim, do reggae, o que você vê de diferença do reggae no Brasil e o reggae fora do Brasil? Assim, eu tive a oportunidade né, assim, realmente tenho muita sorte de ter convivido com tantos artistas e de continuar convivendo e de ser, assim, poder dizer que sou amigo de muitos deles, de receber, assim, ligações de surpresa e manifestações de carinho. Assim, a essência, na diferença do que eu pude perceber, é que o Brasil, na realidade, ele é um continente, né? Uhum. E o Brasil é um continente que o reggae, ele tá tão enraizado na cultura brasileira de uma forma que você consegue ter, assim, shows razoavelmente grandes para grandes em mais de 15 a 20 capitais do Brasil, mais algumas cidades de interior. Estou falando de shows com cobrança de ingresso, porque, né, se fossem shows abertos, isso aí, assim, como aquela coisa que a gente fala do incentivo, né, que você citou, se o reggae tivesse mais shows de praça pública e tal, seriam multidões também. E assim, eu percebo que nos países latinos de língua espanhola, Argentina, Peru, Chile, Colômbia, Venezuela, existe um movimento forte, no entanto, é principalmente nas capitais. Aqui no Brasil, a gente tem, assim, regiões que são totalmente diferentes, culturalmente falando, clima, as pessoas, como elas se comportam, né? Então, existem várias diferenças entre o Brasil e os países latinos. E na Europa, existem alguns países que são totalmente regueiros, como a própria França que você citou. A França, ela tem uma relação fortíssima com o reggae desde os primórdios. Assim, assim, o próprio Bob Marley e os Wailers, eles tiveram assim acordos milionários com selos franceses, entendeu? Então, na Europa, falando de Europa, existem alguns países que se destacam um pouco mais. A França, a Inglaterra, a Alemanha um pouco também. Então, assim, a Itália, que tem o maior festival de reggae do mundo. Existe uma diferença, acho que existe uma diferença cultural. Na Itália tem na Itália, na Espanha, né, na verdade agora. Mas na Espanha tem um festival que dura 7 dias, chamado Rototom Sunsplash. Ele, na realidade, era na Itália antes. Então, existe uma relação das pessoas lá com a música, mas eu acredito que aqui no Brasil ela é mais forte do que na Europa, pelo que eu percebo. Interessante. Eu acho mais forte. As pessoas aqui são verdadeiramente enlouquecidas pelo reggae. Assim, muitas pessoas, eu conheço várias pessoas, muitas, que vivem em função do reggae no seu dia a dia. Tudo é pautado pelo que acontece na música. A pessoa, assim, trabalha para poder ganhar um dinheiro para comprar um disco. Conheço muita gente assim. Então existe uma paixão que vai muito além do que você ir num evento. Isso é uma das coisas que a gente vê latente aqui no caso de Salvador, que a gente mora aqui, no Festival República do Reggae. Você vê pessoas esperando por aquele dia o ano inteiro. É tipo assim, é o acontecimento da vida da pessoa. Se não tiver
República do Reggae ali, a pessoa enlouquece, sacou? Então, eu acho que o brasileiro ele tem uma identificação muito forte com o reggae, até pela cultura afro, que tem muito presente aqui no Brasil, né? Essencialmente, acho que é essa a diferença. E é uma coisa, assim, que é universal. E várias classes sociais não tem um estereótipo, apesar da origem, como você estava comentando. Por exemplo, tem uma amiga minha que eu achava que ela era super... Ela é super estilosa e tal, mas jamais eu achava que ela... Você vê o preconceito. E aí, ela simplesmente, no outro dia estava conversando, eu descobri que ela conheceu o marido dela na República do Reggae há 17 anos. Olha Ela é aí. casada com ele, tem filho, não sei o quê. E aí hoje, na hora eu entrei mais cedo para falar da live, e eu falei, mas rapaz, eu achava que você não gostava de reggae. Ela, eu amo reggae. Edson Gomes esqueceu que eu conheci Xandinho na República do Reggae há 17 anos. E assim, né, é universal. Aí a gente vem para o Brasil. Eu sou Sim, apaixonada por Nat Roots. Comentei antes de te ligar que, também gosto muito e respeito muito. né, as composições, o jeito de tocar, a mistura, Respeito a muito. fala, que é muito importante, não só a Muita música, gente para mim, torce como um pouco o bico, porque é um pouco mais pop, mas eu respeito totalmente Nat Roots. Acho que eles têm um papel de transformação, de trazer muitas pessoas que às vezes não conheceriam o reggae raiz, assim, logo de cara, e por conta das músicas dele, que tem uma mensagem muito aberta de paz, de amor, eles trazem muita gente. Então eu respeito muito o Nat Roots. porque o reggae traz isso, né, a mensagem. Aí eu estava comentando que na minha infância me marcou Edson Gomes, que eu morava na Liberdade, que é um bairro Sim, de gueto, humilde, e eu cheguei a comentar também, é um lugar onde tem a população, a maior população negra fora a África, e meus pois é. vizinhos ouviam Edson Gomes de uma maneira psicopata. Hoje meus vizinhos ouvem La Fúria, ouvem Robson, mas quando eu era pequena, era Edson Gomes. Era E todo mundo regueiro, né? e Rafael, sabe aquelas memórias afetivas que você tem? Eu me lembro assim, eu andando com a minha bicicletinha lá e o cabelo voando, eu piveta, sei lá, 7, 8 anos. Eu me sentia livre e eu andando de bicicleta e ouvindo Malandrinha. Rapaz, a memória afetiva, né? Que coisa. Eu adoro Edson Gomes. Para mim, é o maior nome do reggae no Brasil. Gosto muito É das considerado o letras. maior reggaeman do Brasil, né? Assim, Não solo é? é ele. Eu até só lhe cortando rapidinho, mas só para contar uma história muito rápida. Eu já ouvi Edson Gomes num shopping em Bogotá. Sabe aquela rádio do shopping? Aham. Você tá andando no shopping assim, aí começou proprietários latifundiários. Sério? Gente, e esse CD, inclusive, meu Deus do céu, eu acho que eu sei esse CD de trás para frente, de frente para trás. Ele é muito especial. Como é que você vê o cenário do reggae? Sim, aí falando daqui, eu também sou apaixonada pelos meninos da Adão Negro, que fazem um trabalho Meus amigos também. legal. Inclusive, acabou de rolar a live deles, estava aqui assistindo. Como é que você vê o cenário, assim, dessas bandas de reggae? Você vê, né, com minha vida totalmente envolvida com reggae. Na infância, Edson Gomes, minha adolescência eu era regueira, regueira. Tipo, Nat Roots é minha adolescência toda também. Fora Alpha Blonde e tal, era... Enfim, como é que você vê o Eu já reggae no vi que Brasil? eu vou ter que lhe convencer a gravar um reggae uma hora dessa, viu? Se prepare, viu? Meu filho, mas Olá, olha, hein? eu tenho novidades para você. É a minha próxima pergunta. Pois é. Mas falei do Brasil. Do Brasil, assim, eu acho a cena brasileira tem várias bandas, tem muitas bandas, mas existe uma dificuldade muito grande da renovação, de novos nomes, assim, alcançarem um patamar que faça com que eles rodem mais. E isso esbarra um pouco na própria dificuldade da falta de apoio financeira, falta de apoio da mídia, de divulgação de tudo, entendeu? E o público do reggae, ele, assim, é um pouco preguiçoso. Assim, existe uma grande parcela do público
que só se renova assim a pulso, sabe? Muitos não procuram novidades e tal e ficam presos nos mesmos artistas brasileiros de muito tempo atrás. E isso acontece também com o reggae internacional no Brasil. Mas existe Já na uma Europa e os produção Estados Unidos brasileira ativa de reggae? Existe uma existe, renovação? existe, existe. Eu fiz um levantamento uma vez de bandas, de quantidade de bandas de reggae que tem aqui em Salvador, junto com Flavos, Uhum. e eu me lembro que a gente contou mais de 200 nomes de bandas É de mesmo? reggae em Salvador. Pois é, então existem muitos artistas no Brasil inteiro. Claro que boa parte deles é ainda em amadurecimento musical, certo? Tem muita gente que ainda está se profissionalizando, que está, né, aperfeiçoando, está estudando os instrumentos que toca. E tem uma galera que já está pronta, assim. Eu conheço vários artistas que deveriam ter uma projeção muito maior, mas não tem. Isso esbarra no problema da divulgação e também na falta de local para tocar, muitas vezes. Falta local para tocar, falta divulgação. E tem um outro detalhe também, o público, ele meio que se acostumou a ir nos grandes festivais. Uhum. O público, ele tem uma resistência hoje para ir nos shows de atrações locais, né? Então isso é um problema na realidade do século XXI, aí as pessoas cada vez mais pela internet e Agora, tal, aquela coisa, né? nomes. Nath Roots, quem mais você pode citar? Adão Negro, De Edson grandes nomes, Gomes. para mim, assim, grandes nomes, Nath Roots, Edson Gomes, Adão Negro, Tribo de Já, do Maranhão, Mato Seco, Ponto de Equilíbrio, deixa-me ver, Nengo Vieira, aqui do Recôncavo também, tem uma galera do Recôncavo aqui muito forte, né? O próprio Cine Calmon também, e tem vários artistas novos aqui, né? Aí tem de outros lugares, tem bandas do Rio de Janeiro, Unidade Punho Forte, Pois é, eu vi uma Cidade menina Negra, né? falando aqui. Ah, Cidade mas é Negra, Cidade uma, Negra. Cidade Negra tem mais de 30 hits na boca de qualquer pessoa e é uma Verdade. banda de reggae, É, uma né? menina que acabou de falar que em A- São Paulo tem demais. E aí, uma Tem, outra tem pessoa muitas colocou bandas. aqui, qual a diferença do reggae pro axé? A diferença do reggae pro axé, boa pergunta. Não é? O Valeu, reggae, Genivaldo, valeu, assim, Pernambuco. eu- o axé, ele, Igor assim, também, Igor pelo Calif. Hum. isso, o axé, pelo meu conhecimento, eu não sou músico, mas eu tenho uma boa percepção, assim, uma boa audição. Muitas vezes até nos shows dos artistas eu percebo quando o músico errou, quando ele não tá tocando o timbre original, e aí os caras até brincam um pouco comigo com isso, né? Tipo, você ouve, você sabe o que você está ouvindo. Então eu acho que o axé, as raízes do Uau. axé, na realidade, se você for analisar, né, vieram do que? O axé veio do samba reggae, né? Uma das Uhum. vertentes. Sim. Então, eu acho que o axé, ele já bebeu muito na fonte do reggae, mas ele também ele se espalhou de uma forma de várias vertentes do axé também, né? Tem o axé mais raiz, assim, que tem uma pegada mais afro, assim, na percussiva, digamos assim, e tem a pegada mais pop, de músicas mais diversão e tal, assim como o reggae também tem, né? Então eu acho que a diferença principal, ao meu ver, do axé e do reggae são as letras, e claro que o instrumental também, mas a diferença, assim, essencial, você dificilmente vai ver uma música de axé falando verdades, digamos assim, que o reggae fala. É muito difícil, porque o Mzambi, axé já é uma uma banda coisa mais comercial. de Recife que eu tô vendo aqui, Mzambi. De Recife, isso. Agora, Galera, gente boa em também. relação ao axé, eu acho que o axé contempla, eu acho que é uma música muito universal. Eu acho que o reggae está Total, incluído no axé. total. Acho que o axé é uma música assim universal mesmo. Tanto que eu sempre falo isso, as pessoas, porque o axé morreu. Nenhum ritmo, nunca, jamais vai morrer. Eu acho que é uma questão organizacional, administrativa, da gestão de quem estava na frente, dos artistas e dos empresários, que deixaram, de repente, o axé se tornar, acomodar. Mas se a gente observar, e eu faço questão também de sempre falar isso, a gente olha as músicas populares hoje, o
pop do Brasil, o sertanejo, o arrocha, todos eles têm total influência da percussão da Bahia. Então, até mesmo o forró. Totalmente. O Acho que a Kelvin, que é Bahia, o cara do avião de forró, toca com o sol. Ele disse, eu toco fazendo a mesma coisa que Rock César faz na bateria do Harmonia. A gente vê sertanejo, é arrocha, minha gente. É pagode. Então, assim, as pessoas às sim, vezes têm um preconceito também com axé. Eu acho que existe a letra de axé, pô, Faraó, dentre outras letras riquíssimas. Tem o tem axé muitas para letras festa. incríveis. E Concordo, eu acho que música, concordo. cada lugar tem sua música. Você não vai para um carnaval, para Sim, uma festa, para ouvir ópera. Como você não vai para um teatro esperando que vai ouvir vai até o chão. Eu sou do tipo que respeito todos os estilos e acho que tem música uhum, para todos os momentos. E concordo aí totalmente com você. eu venho para uma outra coisa que eu te perguntei pessoalmente e assim, eu tenho muita vontade de gravar reggae. Inclusive, hoje eu estava falando com um músico que toca comigo, que é Alan. Yuri! Yuri! Beijo, Yuri! Que ele toca Vou comigo, te Alan botar na Gonçalves. fita, viu? Pois me bote na fita, que eu já vi que aí que eu vou ter o poder, meu filho, porque você é o cara. E aí a gente estava fazendo, inclusive, hoje, um reggae. E aí eu te perguntei, mas Rafael, por que não tem mulher no reggae, minha gente? É uma coisa, existe um machismo também, existe um preconceito. Por que a mulher não dominou? Não existe uma mulher empoderada no reggae. Tudo bem, tem Rita Marley, mas que já vem de uma hierarquia, já vem de um clã, digamos assim. Você falou foi de Desirê, como é o nome que você trabalhou, inclusive? Desiree, Desiree. Eu já trabalhei com algumas artistas de reggae internacional e eu Existe acho que deveria preconceito ter com a muito mulher? mais. Assim, a Jamaica é um país assim de O terceiro que você não mundo, né? concorda, Assim, Diogo? Fala aí que você não digamos. concorda. Hum. O reggae, na realidade, na verdade, existem, assim, mulheres. E isso tem mudado, assim, para melhor. Tem várias artistas de reggae surgindo, mundialmente falando. E aqui no Brasil também, certo? E só que, assim, elas também esbarram, na dificuldade de divulgar o seu trabalho, muitas vezes. E, assim, a Jamaica, falando da Jamaica na época do surgimento do reggae, a Jamaica, sim, era e continua sendo um país extremamente machista. Então, as mulheres no reggae, inicialmente, a grande maioria delas, elas foram chamadas para fazer vocais de apoio, né, para fazer backing vocals. Uhum. E Vozes as que espetaculares, diga-se de arriscavam passagem, né? muito, muito, muito. As que arriscaram carreira solo, assim, esbarraram numa indústria fonográfica machista na época, muito machista, e, né, além de todos os outros problemas que existiam. Então, assim, existem várias mulheres no reggae, mas eu acredito que deveriam existir muito mais, e isso tem mudado aos poucos. Cada vez mais eu vejo surgir expoentes do reggae, inclusive aqui em Salvador. Tem várias expoentes do reggae surgindo por aqui. E de Mulheres no várias reggae vertentes são do reggae. revelações. Aqui no Brasil e fora. Aqui, aqui, em, aqui em Salvador, por exemplo, se você pensa num reggae mais rasta, mais roots, tem a Danzi, de África Soul, é, a banda Projeto Leões de Camaçari, que agora tem uma mulher no vocal também. Aqui em Salvador tem a Renata Bastos, que cantava reggae também, tem a Pali, a Pali que tem um projeto de reggae. Enfim, em São Paulo você tem aí, no Sul, no Porto Alegre, tem a Tati Portela, que foi a vocalista do Chima Roots, que hoje é carreira solo. Você tem Filosofia Reggae em São Paulo, que é um trio de mulheres que cantam também. Enfim, assim, existem expoentes do reggae pelo Brasil. Tem a Marina Peralta também, que está em São Paulo. Deixa me ver. E no mundo, assim, tem várias, da nova geração e das antigas, né? Como a própria Marcia Griffiths, que junto com a Rita Marley e a Judy Mowat, que eram as três I-Threes, né? Junto com Bob Marley e os Wailers. Rafael, daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Eu queria agradecer muito, muito. Eu amei conversar com você.
A gente precisa marcar um Massa. dia. E muito esclarecedor, Vamos. tudo. Amei, amei mesmo. Vamos marcar. Muito Massa. obrigada. Vamos. Muito sucesso. E me Massa, bota aí no massa. canal para eu cantar esse reggae. Eu Vou queria... pensar no seu caso. No outro dia eu tava falando de Manu Chao, eu preciso que você responda bem rápido essa pergunta. E aí você falou assim, mas Manu Chao virou as costas pra Babilônia. Foi isso que você me disse? O Manu Chao, ele O que significa foi. isso? Ele, Eu achava tipo, que ele não Babilônia era quer. que quando você era da galera, você era da Babilônia. É o Ele, contrário. ele tocou, digamos assim, né? Vai pra lá todo mundo, eu não quero saber de negócio de show business, de idolatria. Vou viver minha vida aqui no rancho, plantando minha A Babilônia então é o horta, e é Hollywood. isso. É isso? Exatamente, ele não quer, assim, holofotes em cima dele. Então ele hoje é cogitado para os maiores festivais de música do mundo e ele não aceita propostas milionárias, entendeu? Agora eu sou mais Então fã ele desse homem. virou as Não, costas para Babilônia. Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Para encerrar, eu queria Massa. que agora você me dissesse música. Que música te representa? Uma Temos boa pergunta, 1 minuto deixa e me 20 ver. segundos. Tá, deixa eu pensar. Assim, uma música que eu acho muito importante, aqui falando do reggae brasileiro, é a música do Edson Gomes, que é aquela que você cantou aí. Mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre, aqui vamos nós cantando reggae. Essa música, ela me toca de uma forma muito forte. E, assim, do reggae internacional, eu gosto de mensagens, assim, de vários artistas, mas uma mensagem do Israel Vibration, que eu acho muito incrível, é a seguinte, é de uma música, ele fala assim, se de primeira você não conseguir, tente novamente. É uma música chamada Try Again, é uma mensagem muito positiva e de motivação. Ao bebê aí do República aí perguntando qual atração você quer ver no República, dá tempo ainda? Não, Tá acabando. 30 segundos. Eu quero te agradecer demais. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. O Brasil, Mandar um abraço aí para todo mundo aí, uma galera aí curtindo. muito obrigada. E, Rafael, Faremos mais. vamos fazer mais. Canta aí um trechinho da sua música, que eu canto um Massa. trechinho da minha, já que eu descobri que você é cantor. Jane, Eu vou deixar você cantar, você vou deixar broca você. Viu? demais. Jane, muito obrigada pela estrutura, muito obrigada pela arte, muito obrigada pelo apoio. Um beijo. Então, eu vou cantar Malandrinha. Rafael, obrigada. Cante aí, A vá. gente se encontra. Valeu, Beijão. gente. Há muito tempo Massa. eu queria ter você, Rafael. Valeu, galera. 1, 2, 3. Tchu, tchu, tchu. Um grande amor. Um grande amor Você como você. que demorou, mas chegou. Mas E chegou, minha vida se transformou. se Todo transformou. momento já passou. O melhor virá, minha gente.